Voltando aqui, pessoal, para o segundo bloco da live com Edjan CS, um escritor carioca que escreve muito sobre terror, e principalmente terror no subúrbio, Rio de Janeiro. Fala, Caio, tudo bem? Helena, o pessoal começou a voltar aí. Estão me ouvindo direitinho? Oi, Cris, tudo bem? Edjan voltando aqui. Deixa eu aceitar aqui o pedido dele. Oi, Rosa, tudo bem? Só esperando aqui o Edjan voltar. Oi, Edjan. Pô, melhorou bastante a internet, cara. Sim, que mantém assim agora, né? Pô, com certeza. Olha, eu aproveitei o intervalo, peguei os títulos que eu tenho da Nefelibata e Uhum. eu acho que todo mundo deve prestar atenção. Não sei se vai dar para mostrar com, mas é Nefelibata o nome, tá? É Melhor. com PH. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem o logo dela. Não sei se aparece direitinho. É Nefelibata. São livros, cara, olha esse aqui, por exemplo, Contos de Terror. Isso aqui é tudo material brasileiro, tudo Caramba. material nacional. Pra você ter uma ideia aqui, já começa maravilhoso pela cabeça de porco aqui, que é um símbolo Ah, completamente carioca da história do Rio de Janeiro, tá? sim. E aí você tem aqui Coelho Neto, Lucilo Varejão, Viriato Correia, Domicílio da Gama, João do Rio, Júlia Lopes, Humberto de Campos. Você vê que tem uma galera, Monteiro Lobato, Carlos de Vasconcelos, Gastão Cruz, Medeiros de Perfeito. Albuquerque. Você vê que é Esse uma daí, o galera. João do Rio é qual? O bebê de Tarlatana Rosa? Deixa eu ver qual é aqui dentro, calma aí, já te falo logo. É a peste. A Peste. A Cara, peste. ele tinha muita história, assim. É. Muito bom, Tem né? um outro que eu tenho deles, que eu estou lendo, que é Desespero, são poemas do Lovecraft. E Eu esse já livro é vou anotar bilíngue. esse Nefelibata aqui. Nefelibata. Anotem aí, porque é um título que, primeiro que são poucos volumes, então, se vocês não correrem atrás, não vão conseguir. Deixa eu soletrar para vocês pegarem essa dica, que eu acho que essa dica é muito. É NE. Eu vou escrever aqui, que eu acho que fica mais fácil para Uhum. vocês. Nefelibata. Olha, botei aí. Pessoal, peguem e sigam. Eles não têm Instagram, eles não têm nada. Vocês vão ter que entrar na página deles e mandar e-mail pedindo os títulos, ver o que está disponível. É um processo artesanal de feitura de livros. Eu tenho outro deles aqui, por exemplo, que eu acho que você deve ler, Edvan, que é Ambrose Bierce. Tá? É um escritor maravilhoso, americano, chama-se Um Cavaleiro no Céu, não sei aqui. Tem umas histórias bem sinistras. Então vale a pena bastante correr atrás dos títulos da Neferibata. E já falo, galera, são raros. Eles imprimem aquela quantidade, 50, 60 e quem pegou, porque pegou, quem não pegou, não pega mais, e é isso aí. Entendeu? Perfeito. E assim, e é literatura que vale ouro mesmo. Porque tem umas coisas que às vezes as pessoas falam, ah, na internet eu consigo tudo. Não consegue, não. Não Não consegue. consegue mesmo. Coelho Neto é um que você dificilmente vai conseguir coisa fácil. Coelho Neto é. E assim, é bom saber que vai ter uma. Que vão relançar agora, porque para quem escreve terror, isso daí é uma coisa que você tem que ter mesmo até para futuras consultas, né? E é aquela história que você vai ler, vai reler, vai tentar entender como ele fez, como ele contou a história, o que ele foi construindo. Com Acaba certeza. sendo um livro de cabeceira também. Qual foi o conto do João do Rio que você comentou, que você achou muito bom? Porque Ah, essa edição da Dark Side tem alguns contos dele. Deixa eu ver aqui quais são. é do João- João do Rio, o bebê de Tarlatana Rosa. Tá aqui. É uma história no Carnaval do Rio de Janeiro. Tem esse conto que o Jean acabou de falar, tá aqui nesse livro, Medo Muito, Imortal, da Dark Side Books, tá, galera? é Vale muito muito a bom, pena. pessoal. Dele aqui Esse tem daí, Dentro da Noite. dentro da noite também, se passa dentro de um trem, é um cara escutando a conversa de outros dois
dentro do... Não, esse daí é fantástico. E tem também o Bebê de Tarlatana Rosa e A Peste. E A Tá? Peste. Eu achei A Peste muito sinistro. Foi até o que eu É, marquei dele aqui. Outro que eu adorei também foi o Humberto de Campos, cara. Todos que ele sim, escreveu aqui eu gostei, cara. Tem uns caras que são muito feras, né? sim, sim, sim. Os olhos que comiam carne dele é incrível, é incrível. Muito Tem bom. aqui, tem aqui dentro. Tem, tem um do Drummond, acho que é do Drummond, Flor, Telefone, Moça, Não que é de li. uma menina que, não sei se deve estar aí, porque esse daí costuma sair nas coletâneas dele. É de uma menina que pega uma rosa no cemitério e aí começa a receber as ligações. Esse daí é ótimo também. Mas o incrível é que quando alguns professores passam, eles meio que, e eu tive dois que fizeram isso, eles tiram todo o caráter do sobrenatural. Não, não é. Se você fala assim, então era um fantasma que estava. Não, não é, não pode ser. Fantasma não existe. Você tem que encontrar uma resposta racional para o que estava acontecendo. E isso é meio que uma violência, né, cara? Pô, Você tá é tendo uma acesso santa a uma história obra, de né? terror na escola e aí o cara tenta tirar todo o caráter do assombro. Mas Mas você acha que, o Edian, isso aí você acha então que a academia tem uma falha nesse ponto? sim. O que acontece? A gente tem, por causa de todos esses movimentos literários que a gente teve ao longo da história do país, acabou que a literatura que tem um caráter mais documental acabou sendo mais valorizada do que todas as outras. Então, por isso que você acaba empurrando para os alunos na escola muito disso. Você vai pegar um garoto que está com 16 anos e vai dar o Alienista para ele ler. O Alienista é muito bom, mas para um garoto de 16 anos, ele ia gostar mais de ler alguma coisa tipo O Flor, Telefone, Moça, Um Bebê de Tarlatana Rosa, Os Olhos que Comiam Carne. Para um adolescente, e aí ele sai da escola e vai ler Stephen King e lê aquilo, devora, pensa sobre, mas dentro da escola você não tem um espaço para essa literatura que foge mais do caráter que a academia tem como mais importante, que é romance histórico. Eu acho que é uma forma que é criada até que faz com que você perca leitores no futuro. Quantos e quantos alunos não saem da escola dizendo que lê um saco? Eu acho que esse é o padrão, né? Eu acho que poucos saem É, da escola falando que ler é muito bom. Eu fico vendo sim, sim. muito o Alexander, né? Do Fantástico Curso, que ele faz uma luta constante de divulgação do fantástico, da literatura fantástica nacional, em todas as suas vertentes, seja terror, steampunk, fantasia. Ele é um lutador e eu vejo que é uma luta meio solitária, cara. Você que também é da academia, isso é muito solitário, então, ou não? Tem, tem alguns professores que tentam ir contra isso. Até no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome, mas tem algumas universidades que estão com um grupo de pesquisa mais voltado para essa parte da literatura do medo, da literatura sombria. E tem professores que também estão buscando essas novas formas de chegar nos alunos. Ano passado, quando a gente estava no evento que teve lá no Campo de Santana, no evento da Ler, uma Eu professora creio. do Pedro II foi lá e ela falou que tinha comprado o Gótico Suburbano, leu, gostou muito e ia apresentar para os alunos dela. E aí queria saber se eu poderia ir lá para conversar com os alunos, e claro, Olha que né? barato. Fantástico. Mas aí veio a pandemia, e Putz, aí o que seria para acontecer não aconteceu. Mas, assim, uma porta de entrada que você vê que tem. Ano passado eu fui numa outra escola municipal também, falar um pouco sobre literatura de terror, e você vê que a recepção que os jovens têm
quando você fala que escreve terror, é incrível, eles ficam interessados em ler o que você tem, ficam interessados em ouvir a história que você tem para contar, e para eles é legal, porque foi uma escola que é aqui do meu bairro, e para eles pegar o livro, olhar e falar, caramba, tio, você que escreveu isso tudo, e você mora aqui perto, é uma outra forma também deles entenderem o que é um escritor, que não é aquele cara que já morreu há 100 anos e que você está lendo o livro dele hoje. Às vezes é um cara que compra pão na mesma padaria que você E rola uma e pode te contar identificação, né, uma cara? história que tem a ver com a sua realidade. Porque você acaba se tornando para o cara um ídolo, né? Isso é importante Ah, que foi exista legal, aí. porque porque de vez em quando eu encontrava umas crianças do lado de fora da escola, elas falavam, oi tio, minha mãe leu seu livro, ela gostou, porque eu preparei uma ediçãozinha para eles com um conto infanto-juvenil, O Fantasma da Loura do Banheiro do Ônibus. Era uma Pô, coisa que tinha uma pegada mais de humor, mas entendi. ainda tinha esse terror também, mas era uma coisa mais engraçada. E eles gostaram e deram para os pais lerem, os pais também gostaram. É uma forma legal de alcançar a juventude, né? A Úrsula estava comentando aqui botando aqui nos comentários que tem um grupo de estudo sobre Poe no FRJ e a gente não Hum, pode esquecer da militância constante do Sebo Clepsida na figura do Cid Vale, sim, que é um cara que luta pela literatura gótica nesse país, que vocês ele precisam sabe muito. comprar Sebo Clepsida para ler. Tem muita coisa importante ali. E, Edian, vou te falar que tem um livro aqui deles, aqui, ó, vou até pegar para você, que é esse aqui, O Necromante. Esse livro Ah, aqui é um gótico alemão, em que ele beleza. vai servir como semente tanto da literatura de horror quanto da literatura policial. Então, cara, são coisas que nós precisamos ler. Apesar de não ser Sim, sim. brasileiro, é alemão, mas faz parte da literatura mundial e vai engrandecer todo mundo que está buscando ler e conhecer mais sobre o terror. A Lu só está falando também que o Oscar Nestales também faz uma militância muito grande. Óbvio que eu vou esquecer nomes importantes. Sim. Úrsula, muito obrigado. Um beijo, O querida. Oscar Nestareza, é um cara assim que ele escreve muito bem e ele estuda sobre. É tipo um pilar fundamental do terror. Daqui a alguns anos, provavelmente, o nome dele vai estar sendo lembrado como pesquisador. Eu participei de um curso com ele semana passada, e assim, o cara sabe muito. Eu Ele fiz um sabe curso com ele muito. também há 2 semanas. Ele é. E você vê que é interessante como a gente hoje pode ter sem problemas essa transposição do cara que escreve o terror e o cara que pensa o terror também. Não é só um escritor que produz alguma coisa de terror e daqui a alguns anos alguém vai estar analisando a obra dele. Eu acho interessante. O Oscar Nestorius é uma figura incrível, não só como escritor e pesquisador, mas como pessoa também. Ele é. Do curso dele, por exemplo, ele cita uma escritora argentina chamada Mariana Enriquez, que Sim, eu, sim. cara, na hora fui lá, comprei o livro, li, Jean, que textos fora da caixa, bicho. Um Eu negócio. dei mole, porque eu não comprei esse livro quando eu estava na. Eu acho que foi na Flip do ano passado. Eu acho que estavam vendendo esse livro lá, mas eu dei mole. Eu não Cara, comprei. vou até pegar aqui pro pessoal. Numa outra live nossa, eu já tinha indicado esse livro e, cara, são contos bem diferentes. Deixa eu pegar aqui porque vale a pena a gente indicar esse tipo de coisa. As coisas que perdemos no fogo. Sim, O nome esse do livro. mesmo. Deixa eu Ele mostrar a capa usou, pro ele pessoal. usou um trecho de um conto dela, assim, fantástico, fantástico. Pessoal, esse livro Bom aqui mesmo. vale a pena comprar, não é caro, é um livrão bom demais, tá? Da Intrínseca, por acaso. Mariana Henriquez. Então, vale a pena. Realmente, esse trecho que ele citou, Edian, é muito maneiro. É Sim. muito maneiro. Eu Sabe sei até qual o nome é, do né? conto.
Quer ver? Não é o Menino Sujo, não. O Quintal do Vizinho. Isso. Ele comenta exatamente desse do Quintal do Vizinho, e, cara, é um trecho tenso, meu irmão. É um trecho muito tenso. E você fica querendo saber o que é. Eu tô Porra, doido pra comprar cara! esse livro, cara. E outra coisa, é uma literatura que está próxima da gente, né? América Sim, Latina. sim. A gente acaba que não lê muito da América Latina. O que você lê hoje de América Latina? Cara, para não dizer que eu não li nada, eu andei lendo uns textos. Foi até uma coisa interessante. Eu estava procurando sobre gótico suburbano. Porque assim, você joga o nome lá no Google para ver se aparece alguma coisa. E eu encontrei um texto de uma pesquisadora, se não me engano, ela é do México, não tenho certeza, mas eu tenho que confirmar isso. E ela escreveu um ensaio sobre esse termo gótico suburbano. E ela fez uma análise de como o gótico saiu da Europa e como ele se instalou nos Estados Unidos e deu origem a esse, seria um subgênero, que é o gótico suburbano. E no final ela cita dois autores lá, que são da América Latina também, e que têm narrativas que são o que ela mais acha aproximado dentro desse gênero. E aí eu Olha, estou isso você procurando é os textos interessante, cara. deles. Oi? Isso que você colocou, eu achei muito interessante, porque se você pensar, o gótico suburbano, eu não tinha imaginado ele como subgênero, e agora você falando, ele perverte o gótico. O gótico só fala de reis, príncipes, pessoas com Sim. poder. Você joga isso para mansões gigantes, castelos, Aham. você joga isso para o subúrbio, para as periferias, para perto do povo. E o povo tem mansões abandonadas, casas abandonadas, Uhum. praças que ninguém vai, Escolas guetos, abandonadas. né? Sim. Esse E livro da Mariana Henriquez, ele é muito gótico suburbano, cara. Você falou legal. agora, e eu tô aqui, porra, é muito Edjan Argentina ela. E Vale a pena. é uma coisa também que a gente precisa ver com mais clareza. Porque eu já li alguns textos falando sobre o gótico aqui no Brasil. E alguns chamavam como gótico colonial, se eu não me engano. Mas tem outras vertentes do gótico também, gótico sertanejo, e esse gótico periférico, esse gótico suburbano mesmo? As histórias de terror que estão sendo contadas nas periferias, nas favelas, nas comunidades, nos subúrbios. É um campo de pesquisa interessante. Eu acho também, Academia Edjan, de... e a gente citou agora há pouco, né, no nosso bate-papo aqui, como a internet tem favorecido esse encurtamento entre o leitor, no meu caso aqui, e Uhum. você, por exemplo. Quando eu te conheci, eu toquei mensagem contigo, a gente rapidamente já estava batendo papo, não sei o quê. Hoje o leitor Sim, está próximo do Edjan. Ele sim. consegue falar com o Edjan, consegue falar com os autores de uma maneira muito legal. Óbvio, sejam educados, pelo amor de Deus, gente, vocês estão falando com pessoas, escritores ainda são pessoas, têm direito à privacidade, a tudo isso. Mas nós temos também uma proliferação maior de eventos onde os livros podem ser expostos, onde você pode demonstrar, botar tua banquinha lá e vender tua obra. O que você acha desse evento? Você curte? Porque eu vejo gente que não curte, por exemplo. Não, demais. Eu conheci inclusive eu conheci o Vitor da Luva, foi um evento. E assim, não foi um evento perto dos grandes centros. Foi um evento lá em Queimados, lá em São Roque. E assim, que é longe. É É longe. longe pra caramba. Pega o trem, e aí tinha que descer na estação, ainda andar mais um pedação, ou você pegar uma Kombi. E esses eventos mais periféricos, foi onde eu comecei mesmo a ter mais contato com o público, são importantíssimos. Porque pro cara que está lá dando uma volta, olhando o livro, para ele ver o cara que escreveu aquilo, e você conversar com ele sobre o que está ali, é importante, porque ele já tira dúvida e vai comprar com você, com certeza. Eu não tive
tanta entrada no começo nos eventos, porque eu procurava coisas mais perto do centro. Só que quando você é um escritor que está começando, você tem mais dificuldade em entrar em alguns espaços. Mas acabou que eu tive muita facilidade para entrar nesses espaços mais periféricos. Que realmente é onde está precisando ter evento. Evento na Zona Sul, evento no centro da cidade, evento literário, está sempre acontecendo. Mas quando você coloca um evento desse em Caxias, em Nova Iguaçu, em Queimados, você tá sendo pioneiro numa coisa que não costuma acontecer. E aí você chama o público que não está acostumado a ver aquilo, eles vão ou como curiosidade, ou porque o pessoal também gosta de ler, o pessoal gosta de comprar livro. A gente tem meio que uma cultura de que as pessoas não gostam de ler. Mas tem áreas que, tipo, você não pode afirmar isso com certeza, porque o cara não vai encontrar não tem uma livraria no bairro dele, não tem uma biblioteca, não tem uma banca de jornal que venda alguma coisa além de jornal. Então você tem que fazer essas situações acontecerem para você ver que tem leitores. Eu gosto. Respondendo, eu gosto. Não, sim, você traz essa questão que é importante da participação nos eventos. Eu fui nesse evento que você comentou ali no centro da cidade, que foi ali no Campo de Santana, que é o Ler, né? E eu vi muitas escolas, e muitas escolas públicas indo lá. A molecada toda junto. Você sempre vai ver a molecada fazendo merda. Sempre tem um merdeiro no meio dos grupos. Sempre tem. Mas eu via muito moleque interessado e muito moleque conversando. E pegando troquinho, cara, e comprando livro baratinho, mas sempre tinha, cara. Vários compraram lá na Luva. Teve um grupinho que parou lá, eles compraram, e passou uma semana mais ou menos, o garoto estava mandando mensagem nas redes sociais pra gente que ele estava triste porque tinha terminado de ler o livro. Acho que ele levou até foi o Rio Vermelho. E ele postando lá, tô triste porque terminei a leitura. E agradecendo. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Dessa você, Edião, a Úrsula até comentou aqui há pouco, a gente estava batendo aquele papo, né? Você comentou que encontrou uma molecada na rua, que você levou o livro no colégio deles, eles começaram a te reconhecer na rua. Isso cria representação, foi o que a Úrsula comentou. O moleque começa a ver que ele pode sonhar, sim, em ser escritor. Por que não? Né? Sim. Não fica aquela coisa assim, não, o escritor é sonho de Zona Sul do Rio de Janeiro. Não, não é. Entendeu? Você pode ser um cara da periferia, escrever muito bem e ganhar o mundo, cara. Entendeu? E usar a internet para isso, né, cara? Não, a internet, ela é fantástica em vários níveis. Você usa o Wattpad? O Wattpad eu não cheguei a usar, eu meio que perdi essa vibe. Assim, na verdade, eu meio que, quando eu publiquei, mandei o primeiro texto para avaliação, eu ainda não sabia muita coisa. Eu fui descobrir o Wattpad, eu já estava com o terceiro ou quarto conto publicado. E aí eu achei que, para mim, não me despertou muito interesse, porque algumas pessoas escreveram, você começa a escrever uma história lá, e aí conforme a resposta do público, você vai mudando a história. E foi uma coisa que não me despertou muito, porque eu acho que eu não ia querer escrever uma história muito longa e ficar dependendo da audiência para mudar a narrativa. Entendi. Aí não... Eu até tinha blog e coisa e tal, mas muita coisa foi se perdendo. Manter blog não é uma coisa fácil, não. Falo de cadeira, que é um trabalho do cacete, cara. Dá mesmo. Mas, se você for publicar o tempo todo, é bem trabalhoso. Mas é muito importante que nós consigamos aproximar, né? Eu acho que essa é a função, quando eu comecei a escrever no blog as resenhas, era pegar o que eu estava lendo e trazer para a galera. Eu comecei a perceber que, engraçado, eu lia pra caramba. Eu achava que era uma coisa assim, todo mundo tem as minhas referências. Aí quando eu começava a falar, eu falava, muita gente não tinha, eu falava, pô, que legal. Como esse meu amigo, pô, gótico suburbano, quero ler isso, cara. É legal. Eu sou do Meia, eu sou nascido e crescido no Meia. Isso deve estar na minha alma. Entendeu? E o trabalho que você faz no Canto do Garro, assim, é isso que a gente precisa.
não é só o pessoal que publica, porque você sabe, blog, eu acompanhava alguns, e aí de vez em quando o pessoal vai perdendo a essência das publicações. Perde um pouco da identidade, começa de uma forma e depois vira uma outra coisa diferente. Eu acho interessante porque você abraçou bem essa essência de mostrar o que está acontecendo, não só aqui dentro, mas lá fora também. É uma coisa que, se a gente tivesse mais de pessoas como você replicando o que está acontecendo, seria ótimo, porque tinha um blog que eu acompanhava que depois de um tempo o pessoal meio que perdeu a mão. Começou muito bem, falando sobre literatura mais independente ou editoras de pequeno e médio porte, mas aí depois de um tempo migraram para outras coisas que davam mais público. E aí virou uma coisa muito específica de Eu já vou seriado de televisão. não perder a essência, eu acho. Sim. Eu acho que isso é importante. Eu agora tenho que ficar atento a isso, porque assim, a pessoa pode mudar sim, pode, a vida vai dando porrada e isso pode acontecer, e é importante, de repente, te preservar. Eu gostei desse toque que você colocou aí, eu vou ficar me policiando quanto a isso. E já fala para a galera o que você já tem publicado hoje e em que editoras a pessoa encontra as suas obras. Bom, eu publiquei... Tem alguns livros que eu acho que já estão até fora do catálogo, talvez. Eu publiquei A primeira foi o Tratado Oculto do Horror, da Andros. A Andros costuma fazer evento Livros em Pauta. Geralmente é em outubro, quando tem a premiação do Strix, que eles premiam os melhores contos das coletâneas. E eles costumam colocar livros mais antigos. Foi uma publicação que eu gostei muito, foi a minha primeira, e assim, logo de cara eu publiquei com gente que está aí até hoje representando o terror. Eu publiquei também na Illuminari, foi Poltergeist, Haunting Poltergeist. Eu acho que esse está fora também de catálogo. Eu tenho publicação na Revista Avessa. Revista Avessa eu gostei muito de publicar porque esse universo de revista literária é interessante, porque às vezes você tem mais espaço para contar a sua história e a seleção é pesada mesmo. Eu tive uns 2 ou 3... Eu tenho 4 publicados por ela. E de 4 publicados, se não me engano, eu fui recusado. Eu tive 3 textos recusados. Então você vê que eles mantêm um nível bem... Isso é importante. Eu acho que isso aí mostra o DNA da publicação. Sim, sim. Eu publiquei Narrativas do Medo 1 e 2, que foi um projeto fantástico, que foi ideia do Vitor Abdala. Ele chamou escritores mais tarimbados, né? E o pessoal que estava começando e que ele via que estavam com umas publicações legais. Me chamou o Flávio Carras também, que legal. Eu e ele eram os 2 iniciantes, mas aí a gente publicou junto com César Bravo, a gente publicou junto com... Isso é uma responsa, né, cara? Sim, sim. Foi mesmo, foi. Você está sendo colocado com a galera que já está aí no mercado dando porrada e vai lá, Jean, vamos chegar aí junto, tem que mostrar serviço. Não deve ser mole isso. O primeiro foi coisa que realmente me tirou o sono. E eu não sabia qual conto mandar para eles. O primeiro foi... Eu escrevi umas 2 ou 3 vezes, e quando eu mandei para o Vitor, eu mandei tipo assim... Eu vou mandar, mas eu sei que ele vai falar assim, não tá bom para publicar com esse pessoal, não. Fica para a próxima, tá? Mas foi publicado, eu tive feedbacks bons. E, assim, e era só... E no 2, que foram os... A gente continuou, eu e o Flávio Carras, já, mas aumentou a quantidade de autores. E aí a Cláudia Lemes publicou também, o Oscar Nestarez, se não me engano, também publicou, César Bravo de novo, Romirlin. E foi o volume 1 e o volume 2 assim, né, nessa época para mim foi tipo, eu tô no melhor lugar do mundo, eu tô publicando com o pessoal que são os melhores, né? Muito maneiro isso, muito legal. O que eu tô fazendo aqui, mas foi legal. E depois desse você publicou mais o quê?
Eu tive umas publicações em premiação de... Publicação advinda de prêmio literário, que teve o concurso de São João Marcos, que é uma cidade aqui no Rio de Janeiro que tem uma história interessante. A cidade foi desocupada para a construção de uma barragem, lá na época do governo de Getúlio Vargas. Legal. E a cidade foi toda desocupada, só que a barragem cobriu uma parte da cidade, ela foi esquecida, e aí, lá pela década de 90, mais ou menos, redescobriram as ruínas, e aí transformaram num parque arqueológico, a céu aberto. E aí teve um concurso literário, eu ganhei, e aí teve uma publicação desse, teve a publicação também do concurso literário de Belford Roxo. Que cenário fértil esse da cidade, hein? Não, sim, a premiação foi lá mesmo, no parque, e vale muito a pena visitar. Fica lá pro lado de Rio Claro. Para quem é escritor aqui do Rio, eles estão com o terceiro concurso aberto agora, vão receber até dia 15 ou 17. É publicação temática, então tem que ser voltada pro parque, mas é uma coisa que vale a pena. É publicação gratuita também. Você vai publicar sem pagar nada. Maneiro, legal saber disso. Para quem está começando é legal. Teve a publicação do Prêmio Belford Roxo também, que é outro que está com chamada aberta. Eu escrevi minha primeira história de lobisomem, só que eu consegui escrever de uma maneira que você não sabe se é um lobisomem mesmo ou se é. Entendi. Essa está no Preâmbulo Gótico, se não me engano. Preâmbulo Gótico eu lancei mais recentemente, está na Amazon. Eu peguei todos os meus textos, eu peguei 14 textos que eu gostava muito, desde 2016 até agora, e publiquei. Teve outros que ficaram de fora porque é aquilo que eu estava comentando. Foi numa época em que a produção não estava tão legal para ser lembrada. E agora eu estou vendo os textos para publicar no Gótico Suburbano 2, né? Alguém comentou aqui de um que você está participando, que é o Terror Gratuito. Terror Gratuito, são 4 volumes. Eu já coloquei o primeiro na internet, na plataforma Yumpo. Revista digital. Eu gostei porque são textos que eu já tinha publicado em revista literária, então já estavam meio que em domínio público. Então não era uma coisa que eu ia tentar vender. Porque assim, já está disponível para leitura de graça. Então eu fiz os 4 volumes num tamanho que lembra a literatura de cordel. Que maneiro. E eu distribuo nos eventos em que eu vou. Eu acho que sobrou pouca coisa aí, porque eu fiz 100... São 4 volumes, né? Cada um com conto. Eu fiz 100 exemplares de cada um, mas sobrou pouca coisa. Teve uma distribuição maciça na Ler. Eu dei para o Vitor lá da Luva e falei para ele, vai distribuir tudo. Entendi. Mas eu acho que ainda tem alguns aqui. Próximo evento que tiver. E eu tenho uma outra publicação independentezinho também, que é para distribuição gratuita. Mas esse eu uso mais quando eu vou para a escola mesmo, que é essa história do fantasma da loura do banheiro do ônibus. Está disponível online também, mas é uma brincadeira que veio de uma conversa que eu tive com meu filho, e aí eu escrevi essa história. E é mais voltado para o público infanto-juvenil mesmo. Ele é um leitor das tuas obras, teu filho? Não. Aqui em casa nem ele nem minha esposa leem, porque ele tem medo. Ele tem 9 anos, né? Mas ele também tem medo. Né? Mas a minha esposa também, ela não gosta, ela não lê terror. Ela de jeito nenhum. Quem eu tenho como leitor mesmo, a minha mãe que lê tudo que eu publico. Todos os livros que eu tenho aqui, ela tem em casa também. E ela não lê só o meu conto, ela lê o livro todo. E aí é legal porque ela vai me dando feedback, vai falando, essa história estava legal, essa aqui eu já não gostei tanto. Isso é bom, né, cara? Esse feedback é muito verdadeiro, né, cara? Sim. Ela te sacaneia, tipo assim, pô, Jean, tá uma merda, filho, tá uma merda. Ela manda assim na lata? Não chegou a esse ponto, não. Mas se precisar chegar, ela vai falar com certeza. É que ela quer manter o Natal, sacou? Ela quer manter aquele tema do Natal legal, entendeu?
O meu pai, Agora, ele não lê o que eu escrevo, mas ele faz uma propaganda danada, como se tivesse lido. E legal. aí fala, não, esse livro, ele sabe as histórias porque às vezes ele me pergunta também, ou ele dá uma lida assim, consegue pegar tudo. E aí ele faz a propaganda lá, nesse conto aqui dele ele fala de um Opala, ou nesse conto aqui Maneiro, dele tem uma história assombrada. Ele não lê, mas ele sabe. Isso é maneiro. legal. A minha sogra também, minha sogra gosta de ler terror. Isso é bom, Então, isso é bem legal. assim, tem pessoas que da minha convivência que gostam de ler terror, mas dentro de casa É, tem casa coisas de que eu nem ferreiro, vejo espeto de muito pau, né, cara? assim. É, É bem o ditado, né? Agora, você publicou coisas na Luva também, né? Bastante coisa na Luva, né? na Luva eu publiquei bastante coisa. Eu comecei pelo Quilombo Rio Vermelho, dessa Esse eu história não no li, cara. porão Tem da de ler esse igreja, aí. essa história no porão da igreja que foi fantástica, Já tô porque curioso demais, cara. é um capítulo dentro da história. Ele até funcionaria como um conto. Eu posso tirar ele de lá, colocar um pouco mais de informação, mas ele fica tão legal dentro da história. O Vitor fez um trabalho fantástico nesse livro de pegar. E ele colocou isso em prática no ICO, né? Porque ele já tinha experiência, já sabia como fazer. O Ico, ó, gente, A Funerária do Senhor Ico, da editora Luva. Um livro bem legal para vocês comprarem. É um livro de contos, mas estão todos pendurados na mesma história. É um barato, um barato. Depois, pela Luva, eu publiquei. Deixa eu me lembrar, pela ordem. Paralisia do Somni e o Esse eu tô Gótico. aqui com ele para ler, cara. Oi? Aqui, ó, eu tô com ele para ler, aqui, ó. Ah, Tá fechadinho ainda. É que eu tenho uma fila gigante, cara, para leitura, bicho. você imagina. O Paralisia do Somni, assim, eu achei que se eu fosse escrever alguma coisa só dentro desse tema, ia ficar uma coisa meio batida. E aí eu procurei investir na narrativa. Eu fiz uma coisa meio diferente. Você vai ver que é uma história contada. Seria uma história epistolar atual. Ela é contada através de prints de mensagem de celular. Eu tô abrindo aqui para mostrar para a galera. É, Que as edições da Luva por dentro são muito bonitas, gente. sim. Eles têm sempre um cuidado muito grande aqui, ó, com ilustrações, tá vendo? Que deixam a obra bem rica, sabe? A Luva tem bem esse cuidado. Sim. Teve o Deixa eu ver se Gótico eu acho também. aqui. Tá dando Deixa eu microfonia, Ivan. Ô, Jean, tá dando microfonia aí. Deixa eu ver se eu acho. Qual o nome do teu conto aqui dentro? Que esse eu não li, eu não sei. Cara, deixa eu me lembrar. Se eu não me engano, são anotações encontradas num arquivo morto. Página 52, já tô indo lá. Ó, é você mesmo aqui, ó. Olha o que eles fazem. Esse tipo de coisa é bem legal, tá vendo? Sim. Traz um pouco da história do escritor. E esse você faz com umas duas pessoas, com o Adriano Vendramite e com Margarete Prada. Aí você fez a seis mãos. Não, é porque, se eu não me engano, depois dessa apresentação aí estão os nossos 3 contos. Ah, tá bom. Agora eu entendi. Ah, tá certo. Beleza, agora eu entendi. Eu tenho uma coisa com título também, eu procuro dar um título bem específico, bem... Eu não gosto. Mas isso é importante, né, cara? Você consegue fazer títulos fáceis, Edson? Calma aí, galera, que eu já dei uma travada aqui. A Gabriela está falando que a luva é um problema para a vida, para a carteira dela. Agora voltou, vamos ver se vai ficar. Isso é internet, cara, não tem jeito. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. E aí eu publiquei também o Gothic, Horror no Século XIX, que são vários daqueles monstros consagrados do cinema e da literatura. Estou aqui, galera. Lobisomem, múmia. Ó, para a galera ver mais um livro da Luva também. Você pretende fazer alguma organização, Jean?
Olha, eu cheguei a ter uma experiência com uma organização de contos, mas eu não sei, não foi muito, eu não gostei muito, não foi muito o que eu estava esperando. Talvez em outra editora possa acontecer de uma outra forma, mas no momento não é uma coisa que está dentro dos meus planos, não. Não é. Já, a câmera virou, hein? Epa! Caraca, que saco! Peraí, rapidinho. É porque eu tô com um problema nessa câmera principal. A câmera principal tá embaçada. E aí eu tenho que usar a câmera de trás. Eu tô tentando Esse fica segurando, né? É. Eu tô tentando te ver aqui no computador. Só que no computador tá no maneiro. Wi-Fi. O Wi-Fi tá mais lento do que nos dados móveis. Entendi. Cara, você, assim, então, além desse da luva, além desses dois que a gente mostrou aqui, tem mais algum que você publicou? A luva faz umas no último ano, eu publiquei bastante pela luva. E tirando as publicações de prêmio literário. A do prêmio literário tem o da Mozart, e aí você encontra nos eventos em que eles estão. Do prêmio de Paquetá também, teve uma publicação minha, e aí a editora Duende Amarelo. Mas depois que eu comecei a publicar com a luva, eu meio que comecei a dar mais prioridade para publicações de prêmio literário. Porque chega numa época também que as antologias, de um modo geral, você, pelo menos assim, eu comecei a ver isso. Eu comecei a diminuir minha participação para poder me focar em coisas mais específicas. Entendeu? Entendi. Tá certo. Você tem que começar a guiar a tua carreira e, obviamente, você vai optar. Que vale a pena, que não vale mais. Não dá para tudo também. Você tem um tempo só, né? Sim, teve um outro projeto também que eu participei que foi muito legal, que foi ideia da Arícia. Ela fez a coletânea Negritude. E aí ela chamou vários escritores negros e pediu para que eles preparassem histórias que falassem da nossa herança, ou da nossa história, da história do povo negro, mesmo que fosse ambientado no presente, passado ou futuro. E saiu uma coisa fantástica, com histórias variadas, histórias do passado, histórias do presente. Eu consegui resgatar na história um mito que meio que se perdeu quando veio aqui para o Brasil, que é o mito do Kibungo, que lá para a cultura banto, o Kibungo era um bicho-papão assustador. Quando chegou aqui no Brasil, quando chegou mais para o Nordeste, foi meio que um mito que se perdeu. E aí eu quis contar uma história desse mito reaparecendo hoje em dia e sendo contado por uma pessoa que sabia o que ele era. Foi bem legal, bem legal. Isso é muito importante. Todo esse resgate da história, principalmente a história africana, né? Que a Europa meio que fez questão de garantir que a galera fosse esquecendo as suas próprias histórias, as várias colônias as histórias foram sendo apagadas, e a tradição oral mantém elas vivas, né, cara? Isso é muito importante. Eu acho que o escritor hoje tem muito, eu pelo menos acho isso, é muito importante essa recuperação da história africana, das influências africanas dentro do nosso povo, que não são poucas, não à toa, metade ou mais da nossa população é de origem africana, é negra, então é um absurdo que a gente só lê coisas da Europa, ou só tem influência europeia. E eu estou falando, não é nem meu lugar de fala, eu como leitor queria ler mais. Entendeu? E tem muita coisa que dá para ser trabalhada na literatura fantástica. Coisas que a gente conhece o básico. Tem histórias assustadoras. Já, a sua câmera virou de novo, hein? Ah, e você está vendo só minha mão. Eu vou assim até o final. E tem algumas coisas da cultura dos índios também. Tem coisas fantásticas que dão muito pano para manga.
E são coisas que não se perderam totalmente, que, como você falou, se mantém na tradição oral. Você, às vezes, conhece uma pessoa que conta... A gente estava comentando até um dia isso no grupo da Best do Rio de Janeiro, que eu ouvi a história de um pessoal numa família que alguém comentou alguma coisa sobre tradição indígena. E aí estavam falando sobre uma oração que a pessoa fazia e ela ficava invisível, ela escapava dos perigos. Aí a pessoa contou que realmente fez isso durante um assalto num ônibus e os caras não assaltaram ela. E eu estava contando da história que eu ouvi, que é uma tradição, não sei se, eu acho que se não me engano é índia. Tem uma família que conhece uma reza que eles fazem e eles conseguem tirar a casa de marimbondo sem ser picado. Porque quando eles estão dizendo essas palavras, os marimbondos não atacam. E assim, cara, são coisas fantásticas, mas que assim, você não conhece tanto, porque fica restrito à tradição oral. Mas vamos trazer isso para as histórias também, para que as pessoas saibam que isso existe. Mesmo que digam que é crendice, que não funciona, mas, cara, é uma tradição, é cultura. Com certeza, eu também acho. E um pano de fundo maravilhoso para histórias de terror assim, que são lendas, né, cara? E lendas são terríveis, né? São, são mesmo. Lendas são terríveis. Se você conseguir montar, por exemplo, um livro só de contos baseados em lendas de tradição, de cultura africana ou de influência africana dentro do país, adianta, vai ter um livraço na mão, cara. Sim. Eu acho que você devia correr nessa, bicho. Devia criar um gótico africano, cara. Você é o cara para fazer essa brincadeira. Tudo anotado, tudo anotado. Não, porque você é um cara que escreve bem esse tipo de coisa. O teu texto é muito gostoso de ler. É o que eu sempre falo para todo mundo. É um texto bom, que parece quem está lendo, parece aquele bate-papo com um amigo num bar, que está contando caos daqueles. Aquele caos que não fala assim, tu é mentiroso, hein, cara? Pô, cara, aconteceu. Eu tenho uma tia que conhece uma amiga, que não sei o quê. É bem isso, cara. É muito maneiro. Eu acho muito legal. Eu fico feliz de ter caído na luva, porque até quando fizeram a revisão, eles entenderam isso. Tem histórias que eu escrevo, não vai estar na norma culta, porque é para ser uma pessoa contando uma história para você mesmo, numa mesa de bar. Então, não vou ser... Faz toda a diferença isso, né, cara? Cadeira. Não é dê-me essa cadeira, me dá essa cadeira. Não tinha alguém no quarto, não tinha ninguém lá mesmo. É o que a gente fala. E é uma coisa que eu gosto, porque o que acontece também? Às vezes, a academia mesmo acaba valorizando muito, ou algumas editoras valorizam, aquela gíria rasgada, totalmente escrachada. Aqui no Rio de Janeiro a gente usa gíria para algumas coisas, a gente consegue usar o meio termo. Mas tem algumas publicações que você vê que isso daqui mostra a periferia. Mas do começo ao fim do texto é só gíria. E você meio que fica perdido naquilo. A gente fala algumas gírias quando a gente está conversando. Mas não o tempo todo, né? Sim, a gente tem esse meio termo. E esse meio termo tem que ser valorizado também. Porque é uma coisa que existe, é uma forma de contar a história e que aproxima, eu acho que aproxima mais o leitor da história. É uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Com certeza. Você falou mais uma vez, voltando à ideia de periferia, né? Lá em São Paulo tem um evento grande agora, chamado Perifacom, que é um evento enorme da periferia de São Paulo, que cada vez cresce mais. Sim, e se eu não me engano, começou com uma coisa pequena. Eles começaram, tipo, se a gente não pode ir lá, vamos fazer o nosso. Começou com uma coisa bem restrita e foi ganhando forma. É uma coisa importante. É uma coisa importante que aconteça também, mas que aconteça de uma forma orgânica. Não que uma grife seja retirada de um lugar e colocada no outro. É importante que dentro dessas comunidades tenham esses movimentos, com artistas de lá mesmo. E que adianta você fazer uma coisa que você está transplantando de um outro lugar para cá, tirar...
Tá, é legal para o pessoal. Vamos trazer um super escritor para cá, para a comunidade. Não sei, vamos supor, vamos trazer, não está mais vivo, mas vamos fazer de conta. O Ariano Suassuna vem aqui. Legal, Ariano Suassuna, mas você tem que valorizar bem o pessoal que já está aqui. O pessoal que já estava aqui antes, o pessoal que está trabalhando. Com certeza. Até porque o que o Ariano Suassuna conversa com o pessoal da periferia? Sim, né? Sim, exatamente. E qual é a identificação que eles vão ter com ele? É mais fácil eles terem identificação com o Edjan. E curtir muito mais ter você falando do que um autor que é só uma celebridade. Sim, isso conta. Mas em São Paulo é interessante, eu estava vendo uma das mesas da Casa Fantástica, e até o Jonathan Mangela participou, acho que foi a Sabine, da editora Nua, que fez a mediação. Em São Paulo, esse movimento social, de periferia, literário, já tem mais tempo lá do que aqui. Eles já estão nessa estrada há muito mais tempo do que a gente. A gente está há pouco tempo aqui, há pouco tempo fazendo isso. O nosso movimento é bem mais recente. Mas é legal a gente também ter essa troca para ver as coisas que eles já fizeram, que deram resultado, para a gente poder replicar aqui, mas também para a gente ir construindo o nosso próprio caminho. E quais são os eventos que tem no Rio de Janeiro hoje que você indica que são eventos de periferia para o pessoal que curte ou que quer conhecer ir um pouco? Em Caxias, tem o Litera Caxias. O Marlon e a Natália, se eu não me engano. São dois escritores. Eles organizam, eles têm o espaço da biblioteca do centro de Caxias. Esqueci o nome dela agora. Mas eles organizam isso já tem um tempo, e chamando gente, e chamando escritores independentes. Eles dão um espaço legal. Tem mesa, é um evento que eu recomendo. A Literice tem a FLIB. Eu não sei se eles continuam organizando, que é a Feira Literária da Baixada. Mas qual? Tem um outro também, que é o César Manzolino, que costuma organizar. E esse daí não é tanto na Baixada, mas o César Manzolino também, ele é um cara participativo pra caramba. Ele roda a beça. A Feira de Paquetá, a Flip. A Feira de Paquetá é ótima. Não só a Flip, mas também tem a Febre. A Febre é uma feira de esoterismo e bruxaria. É interessante para quem tem livros mais voltados, não tanto a parte de contar a história, mas quem tem livros sobre o assunto, é ótimo. Mas também é um bom lugar para você fazer uma divulgação. A Feira Literária de Paquetá é ótima, é perfeita. Ô Edjan, agora está faltando 5 minutos de novo. Eu queria que você falasse para o pessoal como é que eles entram em contato com você, onde é que eles te encontram, teus materiais a gente já bateu aqui bastante, mas dá uma passada pelas editoras que você publica, ou já publicou, para o pessoal poder te achar. Show. Bom, pessoal, eu estou no Instagram, digita aí Edjan lá que você me acha fácil. Tem o CS também, mas é uma coisa que até hoje eu me arrependo. Acho que eu devia ter deixado só Edjan no nome, que já estava bem identificado. Eu tenho publicações, eu publico todo mês com o pessoal do Aleatórios. Quem quiser seguir deles é Aleatórios mesmo, Aleatórios Literário. E a gente tem feito algumas transposições de texto, e já teve uma encenação de um texto meu, a menina fez um monólogo que ficou bem legal. Mês passado foi um desenho que foi feito em cima de um texto. Eles fazem essa ponte com outros tipos de arte e literatura. Fiquem de olho no legal. Instagram da Luva, a gente vai ter mais novidades aí, conforme o tempo for passando. E coloca Edjan no Google, vocês vão ver publicações minhas que estão de graça por vários lugares. Eu deixo em vários locais. Tem na revista Escambau, no site do Escambau, Literice, revista Avessa, que faz um trabalho incrível aí há anos com publicação. Então é isso. Ou quem quiser me mandar mensagem também pedindo material, eu mesmo mando o link. Tranquilo, show.
Edjan, muito obrigado por ter aceitado o meu Também que convite, cara. Fico agradeço. muito feliz de ter você aqui. Desculpa aí pela internet ou pela câmera. Não, foi de boa, cara. O importante aqui é o conteúdo, Sim, sim, entendeu? sim. Sim. Porque eu acho que teve muita coisa legal aqui que agregou nessa nossa. As nossas lives têm tentado trazer isso, essa informação vasta que o Assim, mercado literário tem por trás, eu tenho entendeu? acompanhado e, pô, é uma honra estar aqui hoje, porque as lives até agora têm sido fantásticas, só gente top. E estar aqui junto com esse pessoal é, para mim, uma honra gigantesca. Valeu mesmo, valeu demais. Pessoal, obrigado quem nos assistiu nesses dois blocos, ou em um dos blocos só depois assiste, quem perdeu algum deles. Sigam Edjan, Edjan_CS, que é Edjan_C.S. É Isso. fácil achar, bota Edjan que acha. É, Sigam o Canto do Gárgula, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí de divulgação literária, seja livro, seja quadrinho, que é importante. Indiquem para as pessoas esses vários IGs. Hoje nós tivemos vários IGs aqui comentando nos. Edjan, rolou muita conversa nesses comentários eu vou aqui. assistir O depois para Vitor ver já os deu aquela comentários. movimentada que só ele sabe dar. Ele vai zoando, é maneiro. Então sigam as editoras que foram ditas agora. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem do próximo, cuidem de quem vocês não conhecem. E, gente, aquele beijão. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu, Jean. Valeu. Tchau, tchau.